Olá para todos e sejam bem-vindos. Deus escolhe com quem a pessoa vai se casar. A pessoa, quando casa, foi Deus quem escolheu o seu marido ou a sua esposa, uma espécie de alma gêmea, uma pessoa que nasceu para outra. Isso existe? Alguns acreditam que sim e outros acreditam que não. A Bíblia não dá uma resposta clara sobre isto. Então, eu vou dar aqui um pequeno parecer meu sobre o que eu penso sobre o assunto. Todos, eu acredito que do meio evangélico já devem ter ouvido alguém orientando uma pessoa, falando, então ore que Deus prepare a pessoa certa para você. Mas será se Deus prepara ou não? Se Deus prepara, como saber se tal pessoa foi preparada por Ele? No meu ver, a pessoa deve orar para Deus preparar, no modo de falar pelo menos. Mas este preparar não significa apontar uma pessoa por intermédio de profecias e revelações. Esse é o primeiro ponto que eu quero analisar. Eu vou contar aqui 2 relatos que eu vi. Eu já contei em vídeos passados, alguém já deve ter até ouvido. 2 casos de casamento à base de profecia. Aqui perto de casa tinha um rapaz que no passado ele usou drogas. E então ele ficou crente. Se libertou, ou pelo menos dizem que se libertou. Daí ele arrumou uma namorada e ia casar. Daí dizem lá que Deus confirmou para a moça que era para casar. E daí casou. O resultado, o rapaz voltou para as drogas e ela largou dele e ele foi preso. Um casamento à base de profecias, confirmado por revelação. Outro caso é um conhecido nosso aí. Vem de um conhecido de um conhecido e conhecida de um parente. Essa moça estava no casa, mas não casa. De repente ela disse que ia casar sim, porque Deus confirmou que era para casar. Veja bem, Deus confirmou. Daí casou, e o homem nunca trabalhou. Ele pegava o dinheiro do Bolsa Família para pagar a academia. Se separaram pelo menos umas 5 vezes para não falar mais. Para não falar que foi mais do que isso ainda. Separava, voltava. E ele não trabalhava, irresponsável e tudo mais. Então, agora eu acho que separou de vez. Então, o cristão é quem deve observar o seu pretendente, se é cristão, que tenha um bom testemunho, como cristão genuíno, que tenha bom testemunho, honesto, trabalhador, que tenha testemunho, boa conduta. Caso contrário, vai casar com qualquer pessoa achando que foi Deus que preparou e depois vai quebrar a cara e ainda vai pôr a culpa em Deus, achando que foi Ele que preparou para você. E muito menos a base de profecia. Não estou dizendo que Deus tem todo o poder e pode todas as coisas, mas como que você vai saber se foi Deus quem falou? Se toda a profecia e revelação tivessem origem apenas em Deus, aí sim, foi Deus, mas não é. Nem tudo tem origem em Deus. Tem profecias, revelações que podem vir da carne e até mesmo do diabo. Entendeu? Como é que você vai abrir a Bíblia e falar, provar na Bíblia que a tal revelação é de Deus ou não? Então quem decide é você. Não vai na base de profetas por aí não, e que você vai cair do cavalo. Então, se a pessoa casa com qualquer um e acha lá que foi Deus que mandou lá, que confirmou e depois não dá certo, ainda vai pôr a culpa em Deus. Veja o caso de Adão. Adão, quando pecou, Deus perguntou por que comeu do fruto. E ele disse, a mulher que o Senhor me deu a fruta e eu comi.
Então Deus preparou uma mulher para Adão. E ela o induziu a pecado, e ele ainda disse que... E ainda jogou em cima de Deus, dizendo: a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Deus pode preparar a pessoa certa, mas a falta de saber viver junto e a má conduta pode trazer problemas. Deus preparou a pessoa certa para Adão. A pessoa certa, mas Eva errou e o induziu ao erro também. O que Deus tinha a ver com isto? Nada. Deus não tinha nada com isso. Deus preparou a pessoa certa, mas não souberam viver e sobrou as consequências. Eva foi a única mulher com confirmação direto, que foi Deus quem, digamos, fabricou especialmente para Adão. Deus fez Eva especialmente para Adão. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Façamos para ela uma adjutora. Adjunto, auxiliar, uma auxiliadora. Então Deus fez Eva especialmente para Adão. Só que erraram em sua conduta. Veja em outro caso. Abraão mandou o seu servo buscar uma esposa para Isaque. E ela consentiu em ir com ele. Gênesis 24, do 1 a 14. Veja que Abraão não mandou alguém profetizar, ou esperou uma confirmação por revelação, para saber se era para casar ou não, né? Mas de qualquer forma, Abraão tinha discernimento, né? Para saber se é de Deus ou não, né? Mas ele não pediu para ninguém profetizar. E na Bíblia também, você nunca viu alguém se casando à base de profecia, não? Para pedindo confirmar por profecias. Se casa ou não casa, não. Lugar nenhum da Bíblia diz que Deus faz uma pessoa para outra. Não vou duvidar. Ele possa preparar uma pessoa especialmente para aquela lá e fazer se encontrar, se encaixar e tudo mais. Mas a Bíblia nunca disse que Deus faz uma pessoa para outra. O que chamam de alma gêmea. Podemos crer que a Bíblia não aprova o casamento com pessoas não cristãs, mas de forma indireta e não explícita na Bíblia. A Bíblia não trata esse assunto de forma explícita, que um cristão não pode casar com um incrédulo, com um não cristão. A Bíblia não trata isso de forma explícita, apenas através de interpretações, como o caso do julgo desigual. O assunto lá não é exatamente esse, mas levamos para esse lado e tem todo sentido, é lógico. Amós capítulo 3, verso 3 também diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Tá, dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Não, trará problemas. Isso aqui então você pode aplicar ao casamento. O casamento com descrente não é pecado, mas trará consequências para o lado crente. Ele terá dificuldades em cultivar sua vida espiritual. Como que eles cultivarão a mesma fé? Andando juntos, sem estarem de acordo, como Amós 3, verso 3. Sem estarem de acordo. Como? Ele quer ir ao cinema, assistir filmes, talvez não seja pornográfico, mas é filme com cenas lascivas. Você não quer. Ele quer assistir certos filmes lá no Netflix, filmes sujos, que é o que mais tem lá, sujeira. Você não quer, você não pode. Então o lado descrente vai acabar se cedendo, né? A agarração e tudo mais não daria certo, né? Vai cair. Trará consequências, o esfriamento, e vai acabar se desviando, vai se ceder. O lado crente é sempre aquele que se cede, principalmente no namoro. Quando um crente aceita namorar um descrente, é porque ele já está frio ou até mesmo caído, se é que um dia se converteu, né?
Porque muitos vão para a igreja, mas nunca se converteram. Mas se converteu, já caiu. Ele já caiu por antecedência, ele já está frio, só pelo fato dele aceitar. A Bíblia manda fugir dos desejos da mocidade. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade. E os desejos é isso aí. Namorar com descrente já sabe o que vai acontecer. Então, quando o descrente aceita, é porque ele já se cedeu por antecedência. Um jovem que aceita namorar com um descrente, ele se cede muito mais fácil do que um que ficou crente depois de casado. Pois esse que já faz tempo que está casado e depois se converte, esse um já viveu suas experiências sexuais, não tem mais novidade para ele. E já o solteiro vive um tempo de descobertas, e vai cair com certeza. Por isso a Bíblia manda fugir da carne, fugir da prostituição, fugir dos desejos da mocidade, fugir dos pecados sexuais, porque senão vai se ceder. Tem que ser com crente, muito bem crente ainda. Se for igual uns que tem por aí, a queda também é certa. Dê a sua opinião aí embaixo, se você concorda que Deus prepara ou não prepara, porque fica um ponto de interrogação, né? A Bíblia não dá um parecer de forma clara acerca do assunto, então pode postar aí embaixo a sua opinião. Se você crê que ele prepara uma pessoa certa para outra ou não. Então é isso aí. Obrigado a todos. Clique em gostei, dê um joinha aí, se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.